tijolo, cadeira, mesa. Lá é o que você não esquece. Você pode mudar de casa, quantas vezes mudar na sua vida, mas o lar estará sempre no seu coração. Como mulheres, nós precisamos resgatar essa facilidade que nós tínhamos de construir um lar. Trabalhar fora é uma necessidade. Eu realmente não sei como você vai fazer. Não sei se podem ser feitas leis que facilitem um pouco mais a vida da mulher. Para isso era preciso haver uma preocupação para que essa mulher ficasse realmente cuidando do seu lar e não indo para o shopping ou aproveitando o tempo vago para fazer academia ou para fazer um outro curso superior ou para arranjar um outro biquinho. Você pode até me achar uma sonhadora, mas eu acredito que nós, mulheres que já conquistamos tantas coisas, precisamos parar um pouco e pensar que estamos perdendo o futuro. Tem uma música do Caetano Veloso, uma música antiga, que com certeza 1% aqui vai lembrar. E ela diz o seguinte: um bom menino perdeu-se um dia, entre a cozinha e o corredor. O pai deu ordem a toda a família que o procurassem, e ninguém achou. A mãe deu ordem a toda a polícia que o perseguisse, e ninguém achou. Queridos, nossos filhos estão se perdendo dentro de casa. Nós, mulheres, somos responsáveis por isso. Eu trago hoje uma palavra que eu quero que você resgate em você, aquela coisa perdida de que vale a pena também cuidar da sua casa. Não há vergonha, não há humilhação em escrever do lar. A minha mãe escrevia do lar, e a sua? A minha mãe era do lar. E eu achava aquilo tão bonito, porque eu sempre lia dólar. E eu disse, dólar, é chique, dólar. Até que eu aprendi que não era dólar, era do lar. E eu dizia, mãe, o que é do lar? Ela disse, o meu trabalho. Eu crio vocês, eu crio 5 mulheres para serem mulheres vitoriosas no mundo. E ela criou 5 mulheres. Creio que esse 8 de março, nós precisamos convocar as mulheres para que sejam exemplo para a geração futura. E que sejam mulheres que abram a sua boca e digam, na minha casa, não. Nós estamos sendo muito coniventes, por medo de perdermos nossos filhos, por medo de contrariarmos, às vezes, filhos, maridos, do que eles vão pensar da gente, do que o vizinho vai falar, e nós precisamos dizer não. Não aquilo que é mostrado e banalizado diariamente em nossos lares, através de programas, filmes, jornais, revistas e também do nosso silêncio. Queridos, o que entra na nossa casa hoje, nós tratamos como coisa normal. Nós deixamos que a violência entre na nossa casa. Deixamos que os nossos filhos leiam e vejam e participem de coisas que estão formando o caráter deles. Mulheres que digam não a pais e mães que se calam diante de adolescentes grávidas, de jovens com seu futuro comprometido pelas drogas, adultos com uma visão fútil e superficial da vida, o culto ridículo ao corpo, que nós estamos estimulando essas meninas a serem deusas do corpinho lindo, sarado, do sexo, e vão criar filhos que serão bandidos no futuro. E eu digo isso porque eu vivo disso. Eu vivo de atender essas pessoas. Mulheres que digam não ao silêncio diante da injustiça social. O virar de rosto aos pobres, os desamparados, a violência urbana, a famílias destruídas, ao descaso na saúde pública e na educação. Nós precisamos nos levantar e dizer não. Gente, eu bati panela. Você
sabe disso? Não, né? Eu já pintei a cara, presidente, já pintei a cara. Já fui com meus filhos fazer passeata pelas diretas já. Já bati muita tampa de panela em Brasília. Já fui cara pintada. Eu briguei muito por esse país. Fiz a minha parte, pequenininha. E eu quero, como mulher, ter a coragem de dizer, filho, diga não a isso. A sua turma toda de amigos pode achar que ir numa festa e pegar uma menina e violentá-la, só porque ela está bêbada, que é normal, e você seja o único diferente a dizer não. E isso é papel da mulher. Pode ser papel dos homens também, tá? Mas nós estamos falando para as mulheres, especialmente hoje. Diga não. Ensine aos seus filhos. Você pega o jornal e diga, você está vendo esse menino aqui que foi espancado? Diga não. Isso está errado. Isso é falta de caráter. Esse menino não foi preso porque ele é filho de alguém rico, mas ele devia ir preso. E se você fizer coisa igual, você vai preso, porque eu vou deixar você ir preso. Nós precisamos ter voz contra a impunidade. Mulheres que digam não a esta postura banalizada diante do casamento como algo descartável. Abortos que são feitos por motivos fúteis para a solução de problemas. Mulheres que digam não à hipocrisia de perseguir drogas e ela tem um vidro de uísque dentro de casa. Mulheres que digam não somente ao menino que usa maconha, mas a cerveja que ela compra no mercado e põe na geladeira. Quanto esse país gasta com alcoolismo? Uma fortuna. Quantas famílias são destruídas por causa de bebida? Nós precisamos de mulheres que tenham coragem de dizer, na minha casa não. Na minha casa não vai entrar bebida, na minha casa não vai entrar isso, na minha casa não vai entrar filme pornográfico. Digam não. Queridas mulheres que alcançaram postos como o que nós temos alcançado, lugares, a direção de nações, precisam ter a coragem de dizer não a uma série de coisas que entram em suas casas. Nós precisamos voltar a ter voz. Mulheres que não aceitem a ausência de Deus na casa como alguma coisa normal. Nossos filhos não podem ser criados como as batatas são criadas. Eles precisam de alguém que dê direção. Filho, entenda, há alguém maior do que você, a quem você prestará contas. Você pode se livrar da polícia, você pode se livrar da justiça, mas você não se livrará de Deus. E você que é mulher, tem isso na mão, você tem esse poder na mão. A capacidade de formar uma geração que está chegando. É impossível falar de mulheres e não lembrar da minha mãe. Impossível. Dona Miriam Botelho, eu amo você. Queria que você estivesse me vendo agora. Está lá em Brasília, não está vendo. Mas uma mulher que me ensinou a fazer sempre o bem e nunca o mal. Uma mulher que disse, filha, você vai ser uma lutadora, vai trazer mantimentos para sua casa, mas aprenda a administrar o andamento da sua casa e faça da sua casa um lar. Eu agradeço a dona Miriam, que me ensinou, não aceite a zona de conforto na sua vida. Tenha misericórdia das pessoas. Ajude os necessitados. Vá atrás deles. Ela criou 5 mulheres. E ela nos ensinou a termos uma vida íntegra para que os nossos maridos confiassem em nós. Sandra, você precisa ter a confiança do seu marido, como você tem do seu pai e da sua mãe, por uma conduta reta. Minha mãe nos ensinou que nós devíamos viver de tal maneira que os nossos maridos fossem reconhecidos quando estivessem no meio dos grandes.
e eles fossem apontar e dizer assim, você é o marido de fulana? E minha mãe dizia, vai ter um botelho nesse meio. Porque o botelho acabou na nossa geração. Somos 5 mulheres. Nós somos os botelhos finais. Mas os nossos maridos podem ser apontados e ouvirem isso. Você é marido da Sandra Botelho? E ele vai dizer sim. Os nossos maridos precisam ser honrados e não envergonhados pela nossa conduta. Nós precisamos, queridos, aprender a falar com sabedoria e a ensinar amorosamente. Nós precisamos dar carinho, mas também receber o carinho dos nossos filhos e o louvor dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam ter orgulho de nós e não vergonha. Nós precisamos, acima de tudo, como mulheres casadas, ter o reconhecimento dos nossos maridos. Que eles tenham orgulho de dizer, aquela é a minha mulher. Você que é solteira, precisa ter o reconhecimento dos seus pais. O reconhecimento de quem anda com você. O reconhecimento das pessoas que te cercam. Uma mulher, ela pode ser bela, ela pode ser elegante, ela pode ser encantadora, e tudo isso vai passar um dia. Mas uma mulher que anda em retidão, que ela é exemplo, ela nunca será esquecida. Que nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nesse dia em que se comemora o Dia da Mulher, você possa se posicionar como alguém que ergue a sua casa. Você precisa fazer diferença onde você vai. Se você trabalha fora, você precisa ser apontada como alguém que marca a vida das pessoas pelo seu caráter íntegro. Se você não trabalha fora, mas está em casa cuidando dos seus filhos, tenha certeza, você está criando cidadãos para o mundo. Pessoas exemplares, os melhores. Que nesse dia nós possamos resgatar a sensibilidade de sermos muito mais do que provedoras, sermos também modelo para uma geração. Porque senão nós estaremos criando uma geração futura, sem referências. Que 8 de março não seja só uma data, seja um marco na nossa vida. Seja um tempo em que homens olhem para nós. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos de leis que nos ajudem a estarmos no lar, não na casa, no lar. Tempo para os nossos filhos. Nós precisamos que os homens nos olhem de forma mais amorosa. Nós precisamos de homens que façam leis que honrem as mulheres. Homens que tenham a coragem de proibir a exibição do corpo da mulher como carne de açougue nos programas de televisão. Porque é isso que forma o caráter dos nossos filhos. Nós precisamos de homens e mulheres, vereadora, que se preocupem conosco como pessoas, não somente como força de trabalho, mas acima de tudo, mulher, você precisa da sua voz. Você precisa sair daqui sabendo que você tem uma voz e que existe uma palavra que é, eu posso dizer não. E não permita que entre na sua casa aquilo que não traz honra para a vida dos seus filhos, não traz honra para o seu marido e não traz honra para você. Eu creio que se nós conseguirmos isso, nós teremos um 8 de março que terá valido a pena comemorar. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade que vocês me deram e pedir a Deus que guarde cada casa aqui representada e cada lar que está presente nesse lugar. E que o lar de vocês seja um lugar onde pessoas possam ir para aprender aquilo que eles não têm na casa deles. Que eles tenham na sua casa e no seu lar um refúgio. Muito obrigada. Muito obrigada.